Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Ler a palavra com vocês aqui hoje. Boa noite, Igor. A fé da mulher cananeia. Vamos ler esse versículo. A fé da mulher cananeia. Boa noite, boa noite. Vamos entrando na live. Boa noite a todos que estão entrando. Deus abençoe, Igor. Deus abençoe o Arthur. Boa noite. Deus abençoe Mateus, que está entrando na live. Vamos ler mais sobre Jesus. Vamos ler mais sobre o nosso Criador, como Jesus ele se manifestou na terra. E hoje eu queria ler com vocês a fé da mulher cananeia. Boa noite, Paula. Pai do Senhor, irmã Cleide. Vamos ler sobre a mulher cananeia e a fé que ela tinha em Jesus Cristo. Já vamos começar a live. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Deixa eu ver se vai ter uns irmãos aqui comigo fiel. Vai ficar até mais tarde. Para a gente poder começar a leitura. A fé da mulher cananeia. Meus irmãos, eu vou continuar, tá bom? Então vamos lá. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tirom, de Sidom e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. 23. Mas ele não lhe respondeu uma palavra, e vindo a ele, os discípulos pediram-lhe, dizendo: manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Meus irmãos, esse texto aqui no início já diz bem claro que, partindo Jesus dali, foi para regiões de Tirom. Jesus tinha um mandamento que era ir de pregar para toda criatura, mandamento que ele mesmo estabeleceu. O Senhor Deus entregou seu filho, e seu filho, ele estava manifestando os sinais de Deus em Israel, indo de uma cidade para outra. Assim que começava o manifestar em uma cidade e ali terminava o seu ciclo, Jesus partia indo para outra cidade. Jesus indo para outra região, uma mulher cananeia vinha daquela região, gritou para ele dizendo: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Ela reconhecia que Jesus era o filho de Davi, ela reconhecia que Jesus era o Messias. E nisso a sua fé acreditava tão convicta, mesmo ela passando por aquelas necessidades, ela sabia que Deus Todo-Poderoso estava na terra e poderia fazer algo por ela. Sabia que poderia fazer algo perante a sua vida, da sua filha, a que estava atormentada. Eu imagino aquela mãe que se preocupa pela filha, que vê a filha tendo um desgaste mental, um desgaste que ela acha não é normal minha filha passar por isso. Minha filha passar por isso não é normal.
Eu acho que ela não deveria estar passando por essa situação. Uma mãe que ama, ela vai atrás, ela corre atrás dos seus. E essa mulher cananeia, ela estava correndo atrás da sua filha, alimentando a sua fé em Jesus Cristo e que Ele é o seu Salvador. E ela foi até Jesus, foi ao encontro, sabendo que Jesus passava por aquele local, naquela região. E eis que uma mulher cananeia vindo daquelas regiões, ela gritou, ela chamou a atenção do mestre na voz, dizendo: Deus, minha filha está severamente, ela está passando por uma situação muito delicada, ela está atormentada, ela está preocupada, ela está sofrendo pânico, minha filha está sofrendo ansiedade, está sofrendo depressão. Mas, Senhor, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que Você desceu do céu do Seu trono para salvar aqueles que em Senhor crê, em quem Você crê, no que o Senhor Jesus crê. Jesus crê que Deus é o Rei dos Reis. Jesus veio na terra para manifestar o poder de Deus. Então aquela mulher cananeia, ela confiou no Altíssimo. Ela confiou nos mandamentos do Senhor e via que Jesus ali era o Messias, era o filho de Davi. Porque reconhecia que aqueles sinais que Jesus fazia, só Deus poderia fazer. Mas ele não respondeu uma palavra. E vindo a ele, os seus discípulos pediram, dizendo: manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. No 23, meus irmãos, confessa que Jesus ele ainda não deu a devida atenção àquela moça. Mas tem certo motivo no continuar do texto, iremos ver isso. Mas ele não respondeu-lhe uma palavra. Mas os seus discípulos já foram chamada a atenção deles, né? Já estiveram ali numa situação de se incomodar com o grito dessa mulher e do que ela já tinha comentado sobre sua filha estar atormentada. Mas os discípulos estavam querendo desprezar essa mulher. Os discípulos, nesse momento, não conseguiram compreender o chamado de Jesus. Pode ser um teste de Jesus ficar em silêncio para ver a reação dos seus discípulos? Poderia ser. Mas os discípulos não deram razão nenhuma a essa mulher. Os discípulos não deram a devida atenção, com importância, mas com desprezo. E eis que a mulher cananeia, ela continuou. Ela continuou chamando a atenção, gritou, chamou a atenção, só os discípulos deram atenção, mas não a atenção que ela queria, que era para o problema dela. Mas os discípulos incomodou Jesus, e Jesus o respondeu no 24, mas ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus rasgou o verbo ali e falou a realidade do que ele foi enviado, que naquele momento Jesus tinha sido enviado para Israel, pois o pacto da cruz seria para o mundo. Mas naquele momento, Deus disse: eu não fui enviado a não as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e adorando. Ela veio agora não gritando, ela veio adorando. Ela não veio com um grito dizendo: Senhor, você tem a obrigação de fazer pela minha filha. Naquele momento, meus irmãos, Jesus
ele dava a devida atenção, sim, como deu. Porque passou ali. Na teologia sabemos que Deus tem os 3 poderes que faz o Senhor ser Deus. Ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Então, ele sabia que se passando naquele local, essa mulher iria vir ao encontro dele. Jesus tinha intimidade com Deus, o Pai, para poder estar tendo esse poder. Ele tinha esse acesso, porque ele expulsava demônio, ele curava enfermos. Jesus já ressuscitava antes de morrer na cruz. Se Jesus já tinha esse poder, era porque ele tinha comunhão com o Pai. Então entenda, meus irmãos, que tem momentos que você vai tentar chamar a atenção de Deus gritando. Mas quando você adorar, como vem no 25, vai dizer no 22 que essa mulher gritou. Mas no 25, você vê nos detalhes que ela já veio adorando a Deus. Ela já veio adorando e disse: ó Senhor, socorre-me. Ela veio adorando e disse: Senhor, ajude-me. O texto diz socorre-me porque era algo que ela estava exausta daquela situação. Eu vi ela compadecendo com a sua filha e ouvindo os milagres que Jesus fez em Jerusalém, que fez em todos os locais de Israel, e indo fazer nesse local também. Ela dizendo: meu Deus, eu creio, por amor à minha filha, eu creio. Eu creio. Ah, mas muita gente que está dizendo que Jesus não é Deus, que ele não é o Messias. Ela não, eu creio porque eu preciso crer. Preciso ter um fim nessa situação da minha filha, que está endemoniada, perturbada. Irmão, o amor e a fé, ela vem de Deus. É um dom de Deus. E isso misturou o amor com a fé, o amor pela filha e a fé em Deus. E saber, não, se ele faz sinais, ele é Deus. Eu creio nesse... Eu vejo os testemunhos de pessoas que foram curadas chegando ao ouvido dessa mulher. E quando ela soube que Jesus ia passar ali, ela foi atrás. A fé da mulher cananeia. A fé dessa mulher lembrada até hoje, meus irmãos. Como Deus é Deus. Mas ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de casa de Israel. Então veio a ela novamente e adorando disse: Senhor, socorre-me. Então Deus o respondeu e ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-la aos cães. Jesus confrontou ela, mandando a realidade na cara dela. A mulher cananeia. Mas a mulher cananeia insistiu uma vez gritando, insistiu a segunda vez adorando. Então ela respondendo no 26, eu creio que ela persistiu na fé dela. Ela falou assim: minha fé não vai morrer. Porque Deus ainda não disse que não ia fazer. Oh, glória a Jesus. Sentindo a presença de Deus aqui, meus irmãos. Jesus, ele não disse que não ia fazer, ele só estava confrontando. Que ele não estava nesse momento para isso, que ele não veio fazer isso agora. E Jesus no 26, ele porém respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Porque Jesus estava ali para o povo de Israel. Para os seus filhos. E essa mulher, ela estava convicta
que Jesus podia fazer algo, que ela continuou. Meus irmãos, já quero entregar essa revelação. Desceu aqui agora, meus irmãos. Essa mulher cananeia, no primeiro ela gritou, de conversa, gritou, tá aqui bem claro, gritou. No segundo vai dizer que ela o adorou. Aqui, ó. No primeiro ela chamou a atenção de Deus na base do grito, que ao ponto Deus não falou nada, mas os discípulos ouviram e ficaram pensantes. Comentou Jesus: Senhor, se não é melhor você mandar essa mulher embora? Está aqui a passagem. Mas aqui ela chamou a atenção de Deus adorando. Primeiro ela gritou, depois o adorou, e vamos continuar o texto. Só um momento. Aqui no 27, e ela disse: verdade, Senhor, ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Meus irmãos, ela o adorou, antes ela gritou, depois o adorou, e ela não contestou a vontade de Deus. Calacabaçá, recalabassuquitamã, oh glória. Ela tinha convicção que Jesus de fato era Deus, que quando Deus falou que veio para Israel, ela não sabia disso, mas ela respeitou a vontade de Deus. Ela respeitou a vontade do Senhor Deus. Ela sabia que Deus era Deus, ela tinha convicção nisso. Que vai dizer no 27, ela disse verdade. Oh glória! Oh glória a Jesus! Oh glória a Deus, meus irmãos! Ela tinha convicção que Deus era Deus, que Jesus era o Rei da Glória, que ela falou verdade, Senhor. Ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa e dos seus senhores. A fé dela era tanta no Senhor Jesus que ela não voltou atrás, que Deus poderia fazer um milagre por ela. Que ela falou: quer saber, eu vou botar essa minha fé em ação, eu vou botar a minha fé em atitude de palavras, e vou rasgar o verbo, eu vou chamar a atenção desse meu mestre, porque eu reconheço que só Ele é o Senhor, que só Ele é Deus. Santo, santo, santo é Deus. Tua terra está cheia da tua glória. Senhor Deus, abençoa cada pessoa que está passando essa live, Jesus. Que colheu um pouco da palavra, Senhor. E aqueles que permaneceram, Jesus. Meu Deus, sei que tu está falando grandemente aqui, meu Pai. Que o Senhor está manifestando grandemente o teu poder, Jesus. A mulher cananeia falou verdade. Ela não contendeu com a palavra que o Senhor tinha falado, que ele veio para Israel. Ela falou: é verdade, eu creio no Senhor, então eu creio no que o Senhor está falando para mim agora. Não é só porque você não quis fazer de primeira vez que eu chamei tua atenção, que eu vou perder a minha fé. Essa mulher, ela insistiu. E vai dizer a ela: disse verdade, Senhor, ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, e disse: mulher, grande é tua fé. Deus sabia que
que tinha ignorado ela, ou esperado ver a reação dos seus discípulos, mas ela o adorou, ela perseverou na fé. Glória! Então, respondendo Jesus e disse: ó mulher, grande a tua fé. Seja isto assim como tu deseja. Deus. Ela conquistou o coração de Deus ali, meus irmãos. Ela conquistou o coração de Deus, a mulher cananeia. Ela perseverou na sua fé. Ela perseverou crendo em Deus. Ela perseverou no agir de Deus. Ela perseverou nas palavras do Senhor, na vontade que era contra. Mas ela se botou na posição que Deus quis para ela naquele momento, que era de se humilhar. E ela respondeu claramente. Claramente ela respondeu aqui no 27. E ela disse: verdade, Senhor. Ainda assim os cães que comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela se botou naquela posição, meus irmãos. Humilhava-vos perante a Deus e Deus te honrará. Ela se humilhou, mas ela não perdeu a fé do milagre dela. E ela respondeu a Deus. Deus o permitiu a resposta, a pergunta. E contestar que eu digo Deus, eu digo retrucar nosso vocabulário. Deus permitiu a chance de resposta dela, da contraproposta. E assim ela fez. Ela deu o seu melhor, porque ela amava a sua filha e não aceitava a sua filha viver naquela situação. E ela confiava que Deus poderia fazer por ela. A mulher cananeia perseverou. E Jesus respondendo disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Meu Deus. Ela perseverou e Deus elogiou a fé daquela mulher. E entregou o seu milagre naquele mesmo momento. Depois do elogio de Deus veio o milagre. Estou dizendo, tem pessoas que Deus está elogiando. Se Deus está te elogiando no céu, se Deus está elogiando sua fé, sua perseverança, meus irmãos, estou dizendo que Deus está contemplando o milagre na sua vida. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Santo, santo é o teu nome. E partindo Jesus dali, aproximou-se do mar da Galileia. Subindo ao monte, sentou-se ali. E grandes multidões vieram a ele, trazendo aqueles que eram coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e eles o curou. Jesus, ele foi para o local que ele ia partir.
E no caminhar de Jesus, essa mulher cananeia veio, teve a experiência com Deus, teve o sobrenatural de Deus ali. Teve os sinais que glorificou o nome do Pai. E ele, sendo Jesus, o glorificou também. E Jesus continuou o que ele tinha iniciado antes de partir para essa região, que era ir lá, operar sinais e maravilhas. Primeiramente, trouxeram os cegos, que era uma multidão grande, coxos, cegos, mudos e aleijados, muitos outros, e colocaram aos pés de Jesus. É Deus dizendo: você quer ser um milagre? Se coloca aos meus pés, grita, adora, chame a atenção a Deus com fé, com as suas palavras. Diga se querem ser curado, diga por que você quer ser curado. Essa mulher, ela falou e ganhou a atenção de Deus, e ganhou sim o seu milagre. Foi elogiada a sua fé e o milagre aconteceu. De modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando. Meu Deus, qual é a sensação de um mudo falar? Qual é a sensação de alguém que está de boca fechada por muito tempo? Abrir e soar palavras. Abrir e soar sons. Jesus operava extraordinário. Meus irmãos, um dos meus sonhos é poder ver esses sinais. Não é ter dinheiro, muito dinheiro, suficiente, mas não seria o meu maior sonho. Mas se eu pudesse contemplar os sinais de Deus, como eu leio aqui e medito na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Eu creio que os sinais de Deus se manifestarão nesse fim dos tempos, nessa última hora. Eu creio no manifestar de Deus. Eu creio nessa última chamada. Deus irá se mostrar grandão para o povo. Todos os olhos vão ter que confessar que viram os sinais de Jesus claramente, como a Bíblia diz. Oh, glória. Santo, santo és tu. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, santo é tu. Glória, 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 glória a Jesus. Bendito seja o teu nome. Aleluia, Jesus. De modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo. E glorificaram ao Deus de Israel. E a glória foi devida dada. Jesus deu a devida glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Adorando a Jesus, você vai adorar o Pai. Adorando a Jesus, você vai adorar o Pai. Obrigado, oro e abençoo todas as pessoas que passaram nessa live. Abençoo todas as pessoas que estiveram aqui um tempo, Senhor, comigo na live, Senhor. Abençoe, Jesus. Oh, Senhor Jesus, Santo,
encerro essa live. Obrigado a todos.